pessoal, eu sou o Thiago Costa, coordenador da turma ITA e professor de Química do curso Poliedro, e vim aqui passar algumas dicas para vocês com relação a essa reta final aí que antecede o vestibular do ITA. O vestibular do ITA é um vestibular bastante complexo, um vestibular difícil, são 4 dias de provas, então uma maratona bastante intensa, e acho interessante que o candidato tenha algumas informações para que ele faça essa maratona da melhor maneira possível. Então o primeiro ponto que eu quero comentar, às vezes parece alguma coisa não tão importante, não tão relevante, mas garanto que faz a diferença, é a questão da preparação para a semana do vestibular. Acho importante que o candidato já comece a se preparar, uma boa noite de sono, conseguir se organizar em termos, né, de poder ter um alto rendimento das 8 da manhã ao meio-dia. Isso é algo essencial, dado que é o horário da prova do ITA. Então é legal o aluno se organizar, começar a organizar o seu dia para que ele tenha um bom rendimento nesse horário da prova. Comece a organizar a sua alimentação, certo? Comer bem, comer direito, para que ele faça também 4 bons dias de vestibular. Em termos de como se preparar academicamente para o vestibular do ITA, né, nessa reta final, eu sugiro a resolução de provas antigas. Pegar os últimos anos de vestibular do ITA, o máximo que se conseguir pegar aí, né, não passando de mais de 10 anos, dada a exiguidade do tempo, mas eu acredito que fazer alguns anos anteriores de vestibular do ITA seja muito interessante para que o aluno comece a se organizar o tempo dele, entender qual é o nível de complexidade da prova do ITA. Então isso é bastante importante mesmo, né? Então, em termos de preparação, acredito que seja esse o ponto essencial. Já pensando na semana de provas propriamente dita, é importante que o candidato se lembre que são 4 dias de prova, né? Eu estou ressaltando bastante isso porque às vezes o candidato ele pensa só no primeiro dia, ou pensa só no segundo dia, ou pensa no dia da matéria em que ele é mais forte, e ele tem que lembrar que o vestibular é um todo, certo? Como eu falei, ele é complexo e ele é bastante exigente, né? Cada dia de prova são 4 horas, as provas de matemática, física e química envolvem questões objetivas e questões dissertativas, né? 20 objetivas e 10 dissertativas. Então isso exige do candidato uma versatilidade, né? Porque a técnica para resolver uma questão objetiva, ela é diferente da técnica para resolver uma questão dissertativa. Então é importante que o aluno tenha essa percepção. E também é importante que ele tenha essa visão do todo. Por quê? Porque o ITA tem algumas regras. O edital do ITA prevê que apenas as provas dissertativas dos 550 melhores classificados nas questões objetivas serão corrigidas. Então é importante que o candidato pense nisso o tempo todo na hora de resolver, na hora da resolução da prova. Ele precisa ter um bom desempenho nas questões objetivas para que ele consiga um score mínimo para que ele tenha as suas questões dissertativas e a redação corrigidas, né? É importante o dia da prova de português e inglês. O inglês é uma matéria eliminatória no vestibular do ITA. Ela não entra na média final, ela não entra na classificação do aluno, mas se o aluno acertar menos de 8 questões na prova de inglês de 20 possíveis, ele acaba sendo eliminado do concurso. Então é muito importante que ele organize o seu tempo, que ele pense na estratégia de prova, para que ele faça uma prova de inglês confortável, que garanta esses 8 acertos ou mais, e ele consiga dedicar um tempo bom, um tempo interessante para a prova de português, né? A prova de português que tem também a redação, e a redação corresponde a 40% da nota de português. Então é muito interessante que o candidato se organize seu tempo para fazer uma boa prova de português. Lembrando que, em geral, o candidato de exatas ele tem uma ideia, né, de sempre buscar uma preparação, né, com maior afinco em matemática, em física, em química, e acaba deixando o português de lado. Mas o português, na média final, vale tanto quanto matemática, vale tanto quanto física. Então é importante que ele tenha um bom desempenho nessa prova também. Essas são as dicas. Outro conselho que eu passo para os alunos aqui do curso é que eles, caso sejam muito ansiosos, que eles não olhem ao final do dia, no final da prova, fiquem conferindo gabaritos. É importante, é legal que ele faça os 4 dias de prova o seu melhor.
né? Faça o seu melhor nesses 4 dias e ao final ele faça aí o seu controle de gabarito, faça sua conferência, né, com o site do Poliedro Resolve, com outros cursinhos, enfim. É importante que ele, né, fique focado nesses 4 dias e faça o seu melhor nos 4 dias. Tranquilo? Então, acredito que seja isso. Eu desejo a todos os candidatos ao vestibular do ITA de 2017 que façam uma excelente prova, que coloquem essas dicas em prática e tenham aí um excelente momento aí nesses 4 dias, ok? Boa prova, pessoal. Obrigado.